Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro. O Sr. Ministro veio aqui hoje ao Parlamento justificar, de alguma forma, o caos em que está envolta a TAP, as decisões desastrosas e turbulentas que foram tomadas ao longo do tempo, motivado desde que este Governo tomou posse. Este processo não tem só a existência do mandato do Sr. Ministro, é desde o início da tomada de posse deste Governo. De alguma forma veio que justificar todas estas questões que estão envoltas nos problemas que nós conhecemos, desde guerra com acionistas privados que saíram da empresa com indenizações chorudas, pagas pelo Orçamento de Estado, guerras com o acionista privado da Ground Force, que naturalmente sei que há não bona nada em favor do mesmo, relativamente àquilo que foi a gestão de todo este processo, mas de qualquer forma houve um braço de ferro entre o Governo TAP e Ground Force. Estranho, hoje o Sr. Ministro traz-nos aqui hoje, pelos vistos, se eventualmente o processo de venda não ocorrer, pelos vistos, o Governo, a TAP, vai resolver o assunto e vai assumir isso. Eu pergunto, porque é que já não assumiu antes deste fim de semana? O Governo teve 14 dias para fazer face a um pré-aviso de greve que entrou no dia 29 de junho, para uma greve de 17. Tendo neste momento na mão uma solução para resolver o problema dos salários e dos subsídios de férias, e pelos vistos eram 1 milhão de euros que estavam em causa, não percebo porque é que se levou isto ao caos de os turistas, as pessoas que precisaram de usar o TAP, terem que enfrentar todo o inferno que foi este fim de semana, com percas de malas, etc., e com um prejuízo enorme para o turismo. Portanto, se havia uma solução, porque é que ela não foi posta em cima da mesa? Mas tudo se compreende. Portanto, neste momento temos uma guerra, já há algum tempo, com os trabalhadores sendo inchados entre conflitos do próprio Ministro, e apesar do Sr. Ministro vir aqui dizer que isto não é uma guerra pessoal, também acho que não, é uma guerra do Governo que o senhor naturalmente, da qual faz parte, entre o Governo e acionistas, na época privados, e entretanto com problemas que vieram a surgir desde então, com processos de plano de estruturação que foram para Bruxelas, há já cerca de 7 meses, conflito mesmo com o Presidente de uma empresa concorrente da TAP, que conduziu a que o próprio Sr. Ministro tivesse de ser amoestado pela líder parlamentar do seu partido, dizendo mesmo que era necessário algum recato nas palavras, e que, evidentemente, na minha ótica, relativamente àquilo que foram as decisões do Tribunal Europeu e àquilo que podem vir a ser as decisões da Comissão Europeia relativamente ao tema TAP, não sei até que ponto não estão condicionadas exatamente também pelas suas palavras. E espero que a TAP não venha a ter que sofrer um processo de reestruturação muito mais restritivo do que aquele que já é, apesar de sabermos as dificuldades e os cortes salariais que ocorreram, a redução de postos de trabalho que já ocorreram, mas que evidentemente a incontinência verbal por parte da tutela poderá levar a situações mais restritivas ainda para a TAP. Vamos ver, daqui a 3 meses, pelos vistos, virá uma decisão da Comissão Europeia, que era importante que tivesse chegado neste momento, na retoma do turismo, no pós-pandemia. Assim não aconteceu, mas vamos ver até que ponto é que esta situação não se agravará. Eu se calhar, portanto, a pergunta que deixo relativamente à TAP eu penso que tenho tempo ainda. As questões do essencial são estas que eu lhe coloquei, portanto eu aguardo que o Sr. Ministro me coloque, depois na segunda ronda falarei de comboios. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Eu não sei se foi só eu, mas eu não percebi nenhuma pergunta quer dizer, não retirei nenhuma pergunta da sua intervenção, obviamente que não estaria à espera que nos estivesse nem a elogiar a forma como temos estado, nem a apoiar o Estado numa batalha difícil que a aviação em todo o mundo está a sofrer e em Portugal também. Eu julgo que a maioria esmagadora dos portugueses compreende a situação de grande complexidade que o setor da aviação está a viver e a grande complexidade que é a sua gestão. E aquilo que eu acho que espera, tanto do Governo como da oposição, como de todos os partidos, como de todos aqueles que querem governar o país e que pensam o país, é que tenham não só a capacidade de criticar, identificar problemas, mas também de apresentar soluções, apresentar alternativas.
Acho que é isso que nos credibiliza a todos, a quem governa e a quem está na oposição. E digo-vos mais, podem achar que não, mas os contributos que a oposição e os partidos da oposição dão são muito úteis para a forma como nós governamos. E por isso, se o PST tiver sugestões a fazer sobre como gerir a TAP, ou este dossiê da TAP e da Ground Force, nós estamos muito disponíveis para ouvir, porque isso vai nos ajudar a trabalhar e a fazer melhor. Obrigado. Ainda bem que deixei tempo disponível para voltar a perguntar ao Sr. Ministro as questões que o essencial lhe coloquei. Quando se esperava que a Direção-Geral da Concorrência tomasse uma decisão, abriu um processo de investigação aprofundado. Agora, ao que se sabe, são necessários mais de 3 meses para se conhecer a decisão da Comissão Europeia, no plano de estruturação. Não acha que as suas declarações anteriores não se tornaram hostis relativamente à concorrência da TAP, não terão prejudicado e criado uma situação mais restritiva para a TAP? É porque se fosse para tomar uma decisão relativamente ao atual plano de estruturação, provavelmente a Comissão Europeia já tinha decidido a favor deste plano de estruturação. Se está a abrir uma investigação aprofundada, provavelmente serão para ser medidas mais restritivas no futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma última. Se o que estava em causa era 1 milhão de euros para pagamento dos salários e os subsídios de férias na Ground Force, porque é que o Governo não tomou essa decisão antes da greve? Porque a pré-aviso de greve entrou a 29 de junho e a greve ocorreu apenas a 17 de julho. Muito obrigado, o Governo teve 14 dias para resolver a situação. Se era isto que estava em causa. Além do mais, pelos vistos, já havia faturação não vencida junto da parte da Ground Force de cerca de 6 milhões de euros. Portanto, porque é que o Governo não, a TAP, porque é que não pagou esse montante? Muito obrigado. 1 milhão de euros apenas. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor. Comecem só a contar quando eu começar a falar. Eu estou a pensar. Obrigado. Vamos... Se eu acho que as minhas... Para já não sei de que declarações é que está a falar, porque já fiz tantas. Porque, não é o problema esse, faz parte, não é? Faz parte do trabalho do Ministro, não é? Falar. Pode não gostar, mas faz parte. Eu não estou assim tão certo que as outras pessoas não gostem. Primeira nota. Isto não é uma questão de achismo, do Sr. Ministro disse qualquer coisa lá em Portugal e, portanto, vamos agora fazer isso. Não é assim que funciona. O PST já governou e pode perguntar aos seus colegas como é que funciona. Que é para nós também darmos alguma... Deixa-me tentar não fugir da linha correta e respeitosa. Investigação aprofundada. Tentarmos ser objetivos, que é aquilo que interessa. Os processos de auxílio de Estado às companhias de aviação vão ser contestados em toda a Europa. São por uma companhia aérea. Não contestou depois das minhas declarações são posteriores. É um processo em tribunal que uma companhia aérea, uma única, é preciso termos atenção a isso, mas nenhuma companhia aérea colocou em tribunal as decisões da Comissão Europeia sobre auxílio de Estado. São mais de 2 dezenas de ações em tribunal e já houve 3 decisões desfavoráveis em relação à Air Condor, à KPLM, holandesa e à TAP. Aquela que é a experiência da Comissão Europeia é de que processos de decisão sem que se faça aquilo que tecnicamente se chama investigação aprofundada, mas é uma auscultação a terceiras partes, fragiliza o caso junto do Tribunal Europeu. Nós não podemos correr o risco de termos uma nova decisão desfavorável junto do Tribunal Europeu. E entende-se que por razões de segurança, entendeu a Comissão Europeia e nós concordamos, que por razões de segurança jurídica é melhor perdermos mais alguns meses, mas fazermos a auscultação a terceiras partes e irmos com um caso mais defendido do que não fazermos esta auscultação a terceiros e termos um risco de decisão desfavorável maior junto do Tribunal Europeu. Esta é a razão com a qual nós concordamos. Nós gostávamos que o processo fosse muito mais rápido, nós não temos total controle sobre esse. É muito comum estes processos demorarem este tempo. O caso do plano de estruturação da Caixa demorou também quase 1 ano. E, portanto, são processos demorados e esta auscultação a terceiras partes, nós achamos, da mesma maneira que a Comissão Europeia, que apesar de perdermos algum tempo, vai dar mais solidez, robustez jurídica àquilo que estamos a fazer. Sobre o subsídio de férias à Ground Force, eu peço desculpa, porque já estou a passar muito tempo, mas é importante dar nota disto. A TAP predispôs-se a pagar o subsídio de férias. Foi por isso que 2 sindicatos que também tinham greve marcada a desconvocaram. E o que é que acontece? A TAP disponibilizou-se a pagar o subsídio de férias e a Ground Force não aceitou.
Não aceitou porque fez um conjunto de exigências à TAP, que a TAP não aceitou e, portanto, bloqueou a entrada do dinheiro para pagar o subsídio de férias. Eu não sei de onde é que tirou terminar, essa... por favor. Vou terminar. Essa de 1 milhão de euros, muito menos a de 6 milhões de euros. E é muito importante que nós não sejamos porta-vozes de quem não tem estado de forma séria em todo este processo. Há uma fatura vencida de junho, normal, de 3,6 milhões de euros, que vai ser paga e, se for necessário, pagá-la antes do tempo para ajudar a pagar os salários, eu julgo, não sou eu que giro a TAP, que a TAP poderá estar disponível para isso. Muito obrigado.